Pedir mais uma vez aos participantes que se acomodem, façam o modo silencioso no celular, enquanto convidamos agora o senhor conselheiro do CNMP, juiz federal e professor doutor da UERJ, Dr. Walter Schwenker Araújo. Walter Schwenker Araújo é o nosso palestrante desse bloco, onde trataremos o direito administrativo sancionador consensual. E para debatedor, está conosco o também conselheiro do CNMP, promotor de justiça do Ministério Público Distrito Federal e Territórios, Dr. Demerval Farias Gomes Filho. Lembrando mais uma vez, esta apresentação terá de 50 minutos, o tempo restante será dividido entre debatedor e perguntas do público que devem ser encaminhadas por escrito e entregues ao nosso pessoal de apoio para que seja filtrada pelo coordenador da mesa. Doutor, neste momento, Alexandre Augusto Bezerra começa a comandar a palestra sobre direito administrativo sancionador consensual. Boa tarde a todos e a todas, é um prazer enorme estar aqui com vocês, parabenizar a Procuradoria-Geral de Justiça e a Escola Superior do Ministério Público pela iniciativa, pela realização desse primeiro Congresso Nacional do Direito Consensual, dar as boas-vindas ao nosso palestrante, Dr. Walter Schwenker, conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, juiz federal, graduado, mestre e doutor em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor da UERJ e autor de diversos livros jurídicos. E ao seu lado, doutor Demerval Farias Gomes Filho, também conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, promotor de justiça, membro do Ministério Público do Distrito Federal, graduado em Direito pela Univale, especialista em processo civil, mestrando em Direito e integrante do grupo de pesquisa de política criminal da Uniceub. Sem óculos fica difícil, eu acabei me esquecendo, peço desculpa. E o palestrante terá, portanto, 50 minutos para a sua exposição. Em seguida, será dada a palavra ao nosso debatedor e, por fim, aberto os debates com a plateia. Então, sem demoras, doutor Walter Schwenker, o senhor tem a palavra. Inicialmente, boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar o doutor Alexandre Bezerra, corregedor-geral do Ministério Público do Estado de Pernambuco, cumprimentar também meu colega de conselho, doutor Demerval Farias, colega também de magistério na Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, dizer que é uma honra estar aqui para poder falar sobre um tema tão novo no direito administrativo, o direito administrativo sancionador negociado. Queria parabenizar o Ministério Público do Estado de Pernambuco, parabenizar na pessoa do meu amigo, doutor Francisco Dirceu. Estávamos há pouco conversando, enfim, como este primeiro congresso trata de um tema que tem estado na ordem do dia, não só no âmbito do direito penal, no âmbito do direito processual, no âmbito do direito administrativo. Eu acompanhei a programação dos 3 dias de evento e pude verificar que há uma linha mestre no Congresso, que é a ideia da autocomposição, da mediação, da transação, como uma ideia central capaz de dirimir conflitos, de evitar o litígio da maneira mais eficiente, mais célere. Quando o doutor Fabiano Saraiva, que também está de parabéns pelo evento, enfim, pela organização, quando ele me convidou para falar no evento, eu disse: olha, Fabiano, há no direito administrativo pesquisas, e eu tenho desenvolvido pesquisas na pós-graduação da UERJ, sobre como o direito administrativo sancionador pode se desenvolver sob a luz e na ótica da autocomposição.
E nós temos visto isto em diversas leis recentes, até mesmo em leis, em atos administrativos do próprio Conselho Nacional do Ministério Público. Eu fiz a sugestão de tema para ele achou interessante a ideia. Eu acho que enriquece em um congresso que tem esse tema geral, porque em se tratando do Ministério Público, o Ministério Público não atua apenas na área penal, há também a parte disciplinar, e o direito sancionador negociado não se limita também à parte disciplinar. Hoje se fala muito da possibilidade de celebração de táxi em relação a temas que no passado ninguém comentava que seriam possíveis ser um tema de objeto de um termo de ajustamento de conduta. Eu vou procurar dividir a minha intervenção em 3 grandes blocos de temas, em 3 tópicos. Vou primeiro comentar os fatores de expansão do direito administrativo sancionador, as suas características e dificuldades enfrentadas. No segundo bloco, vou comentar as vantagens e condições e críticas que surgem em relação à negociação no âmbito administrativo, aquela ideia de que há um interesse público indisponível que impediria a negociação em relação a sanções, a multas, a sanções disciplinares. E esse digamos assim, é um entendimento até ultrapassado de que o interesse público impediria isso. E, ao final, vou procurar apresentar em que áreas a negociação no direito administrativo já é uma realidade. Lei anticorrupção, lei de improbidade administrativa, a lei de mediação, que hoje prevê a mediação também no âmbito da administração pública. Bom, então vamos aqui à primeira parte da exposição: fatores de expansão do direito administrativo sancionador. O que fez no passado recente com que o direito administrativo passasse a ter um papel maior do que teve no passado no âmbito sancionador? Eu destaco 3 fatores. O primeiro, o maior dinamismo da sociedade. Nós hoje vivemos numa sociedade em que diariamente somos surpreendidos com o surgimento de novas atividades econômicas, novas formas de se prestar serviço público. O Estado não tem mais condições de regular todas as atividades, de executar todas as atividades com a velocidade que a sociedade demanda. As inovações tecnológicas justificam a expansão de uma regulação por meio do direito administrativo e a criação de um ambiente sancionador que não fique adstrito ao direito penal. Há um reconhecimento, com esse maior dinamismo da sociedade, de que o direito penal não tem condições de isoladamente enfrentar todas as novidades e regular no âmbito punitivo tudo aquilo que surge de tecnologia, de mudança comportamental. Ao lado desse maior dinamismo, nós temos um discurso no âmbito do direito penal, que eu tenho certeza deve ter sido comentado ao longo dos dias anteriores no Congresso, o discurso do direito penal mínimo, direito penal mínimo defendido por Hassemer, Ferraioli, aqui na América do Sul, por Zaffaroni, segundo o qual o direito penal só deveria se ocupar de matérias muito relevantes, bem jurídicos, extremamente pontuais e relevantes, e não pode ter a pretensão de esgotar todos os temas que são relevantes para a coletividade. Isso faz com que o direito administrativo ocupe um papel de destaque na repressão a condutas e a condutas que sejam incompatíveis com aquilo que é aceito pela sociedade. Então, houve esse movimento muito nítido nos últimos anos, e especialmente aqui no Brasil, a partir da década de 90. Aí eu faço um link com esse último fator que eu destaquei de expansão do direito sancionador, que é o da criação do plano diretor da reforma do aparelho do Estado. Este plano diretor foi um documento redigido em 1995 pelo então ministro Bresser Pereira, a pedido do então presidente Fernando Henrique Cardoso, em que há, ao longo do texto, uma nítida preocupação de transformação do Estado brasileiro em um Estado gerencial, um Estado que se preocupa essencialmente com a eficiência, com a qualidade na prestação do serviço público, um Estado que sai do papel
de executor para um papel nitidamente regulador. E ao regular, ele precisa se ocupar do tema sanção, do tema punição. E não podemos perceber essa matéria, sanção, punição, dissociada da possibilidade de autocomposição. Portanto, essa ampliação do papel regulador do Estado, resultante do plano diretor da reforma do aparelho do Estado, ela também influencia no modo como o direito sancionador vai se espraiar, vai se difundir no Brasil. Não há, eu acho até que isso, não há quem defenda o contrário, não há voz contrária que não reconheça essa expansão muito nítida, muito evidente do direito administrativo sancionador e, por conseguinte, da necessidade de se criar um ambiente de autocomposição em relação às sanções que a administração pública pode impor. E quando eu falo de direito sancionador, só para partir de uma premissa uniformizar, o entendimento da expressão, talvez, eu estou me referindo aqui às medidas administrativas que podem impor sanções, mas também a medidas judiciais, como, por exemplo, uma ação de improbidade, ela se insere nesse contexto de repressão na esfera judicial em relação a determinadas infrações. Quais são as principais características do direito administrativo sancionador, do DAS? Em primeiro lugar, há uma visão prospectiva do direito sancionador. O direito sancionador, ele não se preocupa com a ideia de castigar o infrator, mas se preocupa com a ideia de prevenir que o ilícito se repita, com a ideia de organizar as atividades, criando, por exemplo, um ambiente saudável de competição no âmbito de uma determinada atividade econômica, porque a punição e nesse contexto também a autocomposição são fatores que podem estimular ou desestimular a competição em relação a determinadas atividades econômicas. Se você não tem um sistema punitivo racional, coerente, lógico e justo, os atores que vão intervir no domínio econômico, enfim, vão explorar as atividades econômicas, vão fazer escolhas que muitas vezes não são as mais honestas, e esse outro caminho, esse atalho, ele não pode ser permitido por todo e qualquer regime sancionatório que um país pretenda adotar. Então, é sempre importante lembrar que a punição no direito administrativo, ela não tem exatamente a mesma função que a punição no direito penal. Por mais que se fale do caráter preventivo do direito penal geral e tal, no direito administrativo, esse forward-looking, esse olhar para frente, essa preocupação de criação de um ambiente regulatório que estimule o desenvolvimento econômico, a competição saudável, essa é uma preocupação do direito sancionador e eu diria, não é a preocupação central do direito penal. E também a característica do papel preventivo. Mais importante do que punir é evitar a repetição do ilícito. E essas premissas são importantes porque mais à frente eu vou destacar como que isso justifica, elas nem justificam, como isso obriga o Estado a ter uma preocupação com a autocomposição, por diversas razões, por diversos fatores, mas esse papel preventivo e esse foco na regulação são fatores, são características, melhor dizendo, que justificam a preocupação com a autocomposição. Quais são as principais dificuldades que nós estamos enfrentando hoje no nosso país, seja no âmbito acadêmico ou na prática mesmo, quando nos deparamos com o direito administrativo sancionador brasileiro? O que o nosso direito sancionador ainda apresenta de problemas e de dificuldades? Eu pontuei 3 características que eu coloquei aqui no slide. A primeira, nós temos um federalismo despreocupado com a sistematização do direito administrativo sancionador, ausência de um efetivo federalismo de cooperação. Na faculdade nós aprendemos que
A República Federativa do Brasil é uma federação, há uma federação em que deve haver um ambiente de cooperação entre os entes da federação. Só que na prática, nós percebemos que não só não há cooperação, como muitas vezes, além da indiferença, você tem a resistência, a falta de uma preocupação com articulação, com uniformização. Semana passada, eu conversava com uma pessoa que era do Exército, e ela me contou uma história que eu vejo como recorrente no Brasil. Ele era, acho que era major em um quartel, e me contou que o quartel em que ele trabalhava foi obrigado a construir um tanque para armazenamento de combustível no subsolo. E existem as mais variadas regras regras ambientais para o armazenamento, que se não forem observadas, o quartel seria multado e tudo mais. Aí o comandante chamou lá o comandante do quartel, o superior dele, chamou lá os representantes do município, do estado e também da União, não me lembro se era IBAMA, Instituto Chico Mendes, mas todos os atores estatais que tinham como competência impor aquela obrigação de construção do tanque de combustível, estavam presentes na reunião. A reunião começa, o município tem a palavra, depois o estado, depois a União. Ao final da reunião, do primeiro dia de reunião, chegam à conclusão de que, se todas as regras fossem observadas, as do município, as do estado e as da União, seria impossível construir o tanque, porque eram regras que não dialogavam. Um fazia uma exigência de um jeito que, se fosse cumprida, o estado estaria descumprindo a exigência do outro, do estado, da União. Marcaram mais de 5 reuniões. Ele até falava, era um almoço. E ao final da última reunião, um dos representantes lá de um dos entes que estavam presentes falou: olha, essas reuniões foram muito boas, que o almoço foi muito bom, mas não tenho o que fazer. Eu não vou abrir mão da minha exigência, o estado, o município, ninguém abriu mão. Resumo da história: o comandante construiu o tanque do jeito que ele achava que era o correto, não observou as regras de nenhum dos 3 entes da federação que estavam exigindo. E essa é a realidade brasileira. Muita gente com competência para criar regras e restrições, e sem uma preocupação efetiva com o resultado. Isso impacta no direito sancionador. O destinatário da norma não tem como compreender o que ele deve fazer. Ele não tem um caminho muito claro a seguir. E isso é o que nós temos, nessa nossa realidade. Falta de um catálogo de direitos e institutos do direito penal que possam ser transportados para o direito administrativo sancionador. Lá no Conselho, é muito comum nós nos depararmos com processos para discutir sanção aplicada a eventualmente um promotor, um procurador da República, enfim. E surgem dúvidas do tipo: peraí, mas esse membro do Ministério Público praticou a mesma conduta 10 vezes. Se fosse um crime, facílimo utilizar o instituto da continuidade delitiva, do crime continuado. Nós podemos aplicar isso no direito sancionador. A falta de previsão expressa de institutos garantistas do direito penal impede a sua utilização no direito administrativo. Essa discussão ela também é importante em matéria de autocomposição, em matéria de transação, porque muitas vezes o legislador se omite em relação a esse tema. Está lá a colaboração premiada no penal. E no direito administrativo? Algumas leis prevêem acordo de leniência, a possibilidade de colaboração, de transação, mas nem sempre. Então, você acaba tendo situações esdrúxulas. Eu digo esdrúxulas porque se discute, por exemplo, se deve haver ou não retroatividade da lei disciplinar mais gravosa. No direito penal isso é impensável. Você aplicar uma lei mais gravosa a um fato ocorrido antes da sua entrada em vigor.
Mas no direito disciplinar, por exemplo, direito disciplinar, isso é até hoje discutido, o que revela a falta de uniformização teórica em relação ao direito punitivo e sancionador brasileiro. E há vozes até, né, na Espanha, na Alemanha, que buscam uma unificação do direito punitivo estatal, aproximando o direito penal do direito administrativo. Eu até não concordo com isso, eu acho que são dois ramos distintos, com preocupações distintas, mas que haja um mínimo de aproximação e de diálogo entre as duas esferas, porque senão nós vamos lidar com uma situação que não é desejável, em que, por exemplo, o infrator, o criminoso, ele celebra um acordo no âmbito penal, fica isento da pena, acredita que resolveu o seu problema, no dia seguinte se torna réu numa ação de improbidade. É isso que está acontecendo. O Estado brasileiro, com as regras que nós temos hoje, com esse sistema que nós temos hoje, acaba adotando um comportamento contraditório, venire contra facto próprio, é a coisa mais comum em matéria punitiva. Permite a isenção no âmbito penal, que é a última ratio, aquilo que é o mais grave, mais sério, a privação da liberdade, mas no âmbito disciplinar, e não só disciplinar, né? Até falei em probidade também, o Tribunal de Contas, enfim, o discurso ainda é um discurso, não vou dizer que exclusivamente, mas ainda se vê com mais frequência um discurso muito rigoroso de impossibilidade de autocomposição. Falar de composição em matéria disciplinar ainda é algo que encontra muita resistência. Mas agora isso vai ser um subjetivismo muito grande, quem é que vai fazer esse acordo, ninguém mais vai ser punido, esse tipo de argumento. Ainda aparece o que no direito penal já ficou meio que, não vou dizer que abandonado, mas já é mais fácil convencer da legitimidade dos acordos de colaboração premiada do que no âmbito administrativo. Falar de transação em matéria de improbidade, e aí eu não estou nem mencionando a lei de improbidade, que ela proíbe expressamente, mas discutir no plano teórico possibilidade de conciliação em matéria de improbidade é algo mais difícil do que no âmbito penal. E dúvidas sobre os limites de atuação do administrador, legalidade estrita ou ampla, qual a liberdade do administrador para a dosimetria da pena. Esse é um outro problema que nós vivemos no direito sancionador, a insegurança jurídica quanto aos limites de atuação do administrador no momento de fazer a dosimetria, no momento de aplicar a sanção e mesmo no momento de criação da regra a ser aplicada para cada infração. Há quase que um consenso de que o administrador não pode criar sanções, mas surgem dúvidas, como por exemplo, se a lei fixar limites, o administrador pode escolher dentro daqueles limites, qual é a possibilidade de deslegalização em relação ao direito sancionador. Uma lei pode, por exemplo, transferir a um órgão administrativo a competência para criar sanções. Será que isso seria possível? Isso é um tema um pouco discutido. O STJ tem até decisão autorizando que a criação de sanção e que a dosimetria da sanção seja feita pelo administrador, desde que a lei tenha previsto isso expressamente, ou seja, não admite a teoria dos poderes implícitos em matéria de poder disciplinar. Aquela ideia de que se pode punir ou não punir, também poderia fazer transação, enfim, isso não tem sido muito aceito pela jurisprudência, mas nós já temos um espaço para permitir essa deslegalização. Mas esse é um tema muito delicado, muito sensível. No direito penal, a visão já é outra. Não há lei, não há crime sem lei anterior que eu defino. Então, é impensável você ter fixação de tipo por meio de ato administrativo, mas nós temos, a lei penal em branco, enfim, você tem a complementação do tipo por ato administrativo. Mas é um tema que ainda precisa ser amadurecido no âmbito do direito administrativo disciplinar, e por isso temos essas dificuldades ainda hoje no DAS. Consenso como solução.
Mediação e transação como forma de solução de conflitos e de racionalização do direito administrativo sancionador. Eu comecei apresentando um quadro de que o direito administrativo sancionador é caótico, irracional e baseado em noções gerais e principiológicas. É muito comum a sanção no âmbito administrativo decorrer de uma interpretação de um conceito jurídico indeterminado, conduta que viola, a falta de zelo, conduta desonrosa, reputação ilibada, são conceitos que aparecem nas normas administrativas e isso acaba gerando uma certa insegurança jurídica e ampliando a dificuldade de você ter aí um direito sancionador racional e um verdadeiro sistema punitivo no Brasil. E há uma preocupação uma excessiva, sobreposição de instâncias punitivas. Tribunal de Contas, improbidade administrativa, esfera disciplinar, esfera criminal, e estas instâncias não se comunicam ou não se comunicam como deveriam. A comunicabilidade se dá, a gente aprende na faculdade, quando houver condenação em relação à autoria e materialidade, ou na absolvição na autoria e materialidade, mas não por falta de provas. O problema é que isso não é suficiente, as pessoas estão sendo absolvidas muitas vezes na esfera criminal, ou celebram um acordo na esfera criminal que reduz drasticamente a pena, ou então que é capaz de isentar de pena, e aí quando vai para a área do direito sancionador, Tribunal de Contas, improbidade, são punidas muitas vezes com sanções extremamente severas, penas pesadas, preocupação exagerada com o caráter retributivo e desconsideração do caráter regulatório da sanção. Não há uma preocupação, por exemplo, no direito sancionador com o papel de cada sanção, e essa é uma diferença marcante em relação ao direito penal. No direito penal, você tem a privação da liberdade. No direito sancionador, você tem diversas espécies de sanção. Você tem sanção que acaba gerando o fechamento da empresa, lei de corrupção, prevê a dissolução compulsória da pessoa jurídica. Isso é uma medida severa, e muitas vezes pode ser necessária, mas quando é que ela é cabível? Quando é que a multa deve ser aplicada? Há um caso muito citado no Brasil, o caso da Oi, que entrou em recuperação judicial, enfim, que quebrou. A Oi é a empresa que no mundo recebeu a maior multa de uma agência reguladora. Ou seja, aqui é muito comum o discurso de que o cumprimento das regras aumenta conforme aumenta a pena, conforme aumenta a sanção, e isso não é uma verdade. O excesso de sanção muitas vezes faz com que a pessoa opte por um caminho alternativo que não é o do cumprimento da regra do jogo. Não há uma preocupação ainda, e por isso é caótico do direito sancionador, com a criação de um sistema que estimule o cumprimento das regras. E a escolha da sanção nesse âmbito, a escolha do caminho da composição é determinante para você ter um sucesso no sistema punitivo. Será que essa multa vai gerar o resultado pretendido? Porque o empresário faz esse cálculo, ele calcula o risco de não ser multado, o risco de, sendo multado, repassar isso para o consumidor. Isso é avaliado economicamente. Por isso é que o direito sancionador hoje sofre uma profunda influência dos estudos de Calabrese, Ronald Coase, do Posner, de análise econômica do direito. Isso está muito forte hoje em dia. Por quê? Porque se percebeu que o ser humano, ele faz escolhas muitas vezes egoístas e vai avaliar se vai cumprir ou não a regra do jogo conforme o resultado útil do cumprimento ou descumprimento. Por isso que a mediação, a autocomposição são alternativas para o aprimoramento desse sistema punitivo estatal. Quais são as vantagens, as principais vantagens da transação no âmbito do direito administrativo? Eu separei aqui quatro vantagens que me parecem mais evidentes. A primeira, atuação coerente e uniforme do Estado.
Você faz um acordo que vale para todas as esferas. Isso facilita a criação de um sistema punitivo, e aqui usando uma expressão do Manuel Castells, facilita a criação de um Estado em rede, um Estado reticular, um Estado que, principalmente uma federação, um Estado em que os entes se comunicam, há um sistema que aproxima os entes da federação em relação à punição. Então, a autocomposição, ela ajuda nisso. Reduz os custos da tramitação de um processo administrativo ou judicial. Antes de vir para cá, eu fiz uma pesquisa até procurando saber quanto é que custa um processo administrativo. Qual é o custo disso? Porque um processo judicial custa muito, né? Se formos calcular a remuneração de quem atua no processo, o custo para a tramitação, enfim, né, as salas, as audiências, as intimações, mas um processo administrativo aparentemente seria mais barato, porque há menos formalismo, há menos regras burocráticas a serem observadas. No Brasil, o custo de um processo administrativo disciplinar é de, em média, R$ 25.023. O Instituto Brasileiro de Direito de Cidadania fez essa conta, R$ 25.000. Nós estamos falando aqui de processos que muitas vezes vão chegar ao fim com uma conclusão de que está tudo prescrito, uma conclusão de que o servidor vai receber uma advertência, uma censura. Será que nós vivemos numa situação econômica que possibilita esse tipo de comportamento? Quer dizer, temos um processo que ao final muitas vezes depois de 10 anos, vai gerar um resultado que não vale a pena. Então, isso precisa ser considerado na avaliação de quem atua, seja no Ministério Público, na administração pública, quem atua com o processo, para saber se realmente a autocomposição não é uma solução. Porque na autocomposição você já acaba com o problema logo no início, não precisa tramitar todo o tempo que tramitaria. A transação no âmbito do direito administrativo sancionador também, assim como no direito penal, contribui para a identificação dos infratores. O Estado não tem capacidade de, no âmbito administrativo, investigar. Mal tem na esfera criminal. Mal tem. Eu estou no conselho atualmente, mas na origem sou juiz federal. Quantas vezes a gente oficia de, olha, não temos efetivo para fazer essa diligência? Que dirá investigação na esfera administrativa? Isso não existe. Nós precisamos partir desta realidade. E nem existirá, porque não há dinheiro, não há recurso. O Brasil não tem dinheiro mais, acabou. O Estado brasileiro, quando eu falo Estado, todos os Estados e a União, os municípios, estão falidos, com raríssimas exceções. Então nós precisamos buscar alternativas para identificar os infratores. Uma das alternativas pode ser o estímulo à colaboração premiada, a transação com essa colaboração no âmbito administrativo. E a transação amplia a possibilidade de cumprimento futuro de uma regra. Acordos são estatisticamente mais cumpridos do que sentenças. Essa é a lógica do tit for tat, que nos Estados Unidos fizeram um estudo de que quando uma das partes coopera, a outra que recebe um estímulo de cooperação também vai cooperar. A essa retaliação positiva, né? É um comportamento que o ser humano adota. Quando ele recebe um estímulo de cooperação, ele também vai cooperar. E ao contrário, se ele recebe um tratamento, que é o que muitas vezes acontece, um tratamento imperativo, impositivo, unilateral do Estado, o Estado
que se legitima enquanto autoridade por ser autoridade, o comportamento do cidadão também vai ser o de resistir àquilo ao máximo possível. Mas quando existe esse ambiente de cooperação, tit for tat, você tem uma ampliação da adesão aos comandos, o ordenamento jurídico fica mais barato, o cumprimento das regras fica muito mais barato. Então o acordo proporciona muitas vantagens quando estimulado, quando se dissemina no direito sancionador. E como eu disse, nós já temos exemplos de modelos de transação no direito administrativo, e eu coloquei aqui algumas características que têm aparecido nas regras atualmente existentes. É muito comum surgir a regra da necessidade de ressarcimento integral do dano, o que eu acho salutar. Os atos normativos que surgem, inclusive no Conselho, a resolução 179 do CNMP, que permite a transação até mesmo em improbidade, que é até de duvidosa, né, constitucionalidade e tal, mas condiciona a celebração do acordo na improbidade ao ressarcimento integral do dano. A dificuldade que existe em relação ao ressarcimento integral do dano é a dificuldade de saber, naquele momento, qual é o montante integral do dano. E esse problema, ele apareceu, por exemplo, na Lava Jato, no âmbito penal. O Ministério Público fez um acordo, depois a AGU disse, não, o dano não foi só esse não, eu também quero cobrar por outro dano. Então não é fácil, no momento em que a transação é feita, saber qual é o montante total do dano. Mas a despeito de ser uma dificuldade, esta é uma característica que me parece até uma preocupação interessante, saudável, que se tem quando se fala de acordo ou de autocomposição no âmbito administrativo, que também é uma característica do direito penal. Aplicação de ao menos uma sanção. Eu coloquei essa condição que usualmente aparece, principalmente porque na resolução 179 do CNMP, ao tratar no seu artigo 1º da possibilidade de transação na ação de improbidade, previu que ao menos uma sanção deve ser aplicada. Eu tenho dúvidas sobre se esta condição deveria realmente existir, se isso realmente deveria ser exigido, porque isso pode dificultar a transação quando, por exemplo, só uma sanção puder ser aplicada e esta uma for a sanção mais leve, como por exemplo a sanção de advertência em um processo disciplinar. Se em tese ele pudesse ser punido com advertência, se só uma sanção tiver de ser aplicada, como é que você vai negociar? Vai ser difícil. Portanto, acho que esta imposição acaba dificultando a celebração do acordo. Que outra obrigação seja estabelecida? Uma cesta básica, algum trabalho comunitário, não sei. Acho que há espaço para isso, acho que existe a possibilidade de não condicionarmos a aplicação de uma sanção, mas eu coloquei porque isso tem aparecido quando se permite a transação. Confissão da prática do ilícito, também tem sido comum exigir daquele que vai fazer o acordo que confesse, que reconheça a prática do ilícito. E eu queria fazer uma observação para reflexão, que é a seguinte: no direito penal, faz muito sentido exigir que o réu confesse, até do ponto de vista moral. Eu fiz, né? Eu pratiquei esse crime, e não vou mais fazer, e vou identificar as pessoas que também fizeram. Mas no direito administrativo há uma peculiaridade. A lei anticorrupção, por exemplo, possibilita a responsabilidade objetiva, possibilita a condenação independentemente da aferição do elemento subjetivo, não importa o dolo ou culpa, a pessoa jurídica vai responder. Aí você exige que a pessoa jurídica reconheça o ilícito. Isso pode ser um obstáculo desnecessário. Vamos imaginar que uma multinacional
tenha um diretor seu que tenha oferecido suborno para, enfim, praticado corrupção, e a pessoa jurídica não concorda com aquilo, mas aquilo aconteceu. De acordo com a lei de corrupção, ela vai responder, a pessoa jurídica vai responder, mas ela pode não querer confessar, porque ela vai confessar porque se ela não queria que aquilo acontecesse, se soubesse não teria permitido. Pode haver uma dificuldade de obter autorização para celebrar um acordo de leniência por uma deliberação na sede da empresa fora do país. Olha, confessar nós não vamos confessar porque nós não compactuamos com isso. E vejam que essa exigência da confissão do ilícito pode, quando a sanção não depender da aferição do dolo ou culpa, ser um desnecessário impeditivo de uma transação no âmbito do direito sancionador. O que para o direito penal é importante, pode não ser determinante no âmbito do direito administrativo. Acho que esse é um ponto que exige talvez uma maior reflexão. Se a punição no direito administrativo sancionador depender da aferição do elemento subjetivo, tudo bem, mas nem sempre isso está presente. Condição de cessar o ilícito também tem que, e aí faz sentido, não faz sentido a pessoa celebrar uma transação no âmbito sancionador, no âmbito administrativo, e depois continuar a praticar o ilícito. E por fim, uma previsão até da lei anticorrupção, a previsão de vedação de celebração de novo pacto antes de um determinado período de tempo, isso até como estímulo ao cumprimento daquilo que foi acordado. Mas como eu disse, o mais usual é que a parte que celebra um acordo cumpra aquilo que foi ajustado. Raramente, no âmbito judicial, alguém que propõe e aceita um acordo recorre da sentença homologatória. Críticas que têm aparecido na doutrina e na prática em relação ao estímulo de negociação no âmbito do direito administrativo sancionador. Primeira crítica, excesso de subjetivismo. Cada um vai negociar de uma forma, isso vai virar uma bagunça, vai ser uma insegurança jurídica total. Um praticou uma conduta, sofreu uma advertência, o outro pagou uma cesta básica, o outro foi absolvido sem pagar nada porque isso ficou no acordo. Como é que se resolve esse problema? Bom, a solução pode advir da criação de parâmetros gerais para a negociação ocorrer. Eu acho importantíssimo cada instituição se preocupar com esse tema, procurar criar, enfim, atos que indiquem os caminhos a serem adotados, quais os limites para a negociação, quem vai negociar, se deve haver uma homologação ou não, enfim. Esse risco do excesso de subjetivismo pode ser solucionado com essas normas gerais, que de mais a mais é o que o Conselho tem procurado fazer, e tenho certeza de que no âmbito dos Ministérios Públicos também está ocorrendo essa busca o Conselho fez através da resolução 118, criou a sua política nacional de incentivo à autocomposição no âmbito do Ministério Público, e muitos MPs já estão regulamentando isso nos seus respectivos âmbitos, o que é muito bom, porque reduz este subjetivismo. A ausência de controle em relação aos limites da negociação. É ideal que aquele que negocia, aquele que participa da transação, tenha o seu ato controlado por outro órgão, normalmente um órgão superior na hierarquia da instituição. Então, uma solução seria exigir a homologação por órgão de controle diverso daquele que negocia, o que também não é nenhuma novidade no âmbito do Ministério Público, que tem as suas instituições de controle, os conselhos superiores, muitas vezes desempenham esse papel, principalmente no âmbito das ACPs, enfim, dos arquivamentos. Então isso não seria nada traumático, criar um ambiente de controle em relação aos atos de negociação no âmbito do direito administrativo sancionador. Mas há uma indisponibilidade do interesse público de punir. A lei previu que se a pessoa praticasse essa conduta, ela seria punida com determinada sanção, que é um discurso até ultrapassado, que vislumbra na negociação uma renúncia irresponsável ao direito estatal de punir. A solução para esta crítica seria a de compreender que o direito de punir
compreende o direito de negociar sobre a sanção aplicada. Transigir não é renúncia ao interesse público. Ao contrário, pode ser a maneira mais eficiente para a satisfação do interesse público, porque é mais célere, mais barata essa forma de autocomposição e, a depender do caso e a depender do procedimento adotado, pode nos entregar a solução mais justa para o caso concreto. Existe uma incerteza quem vai poder negociar, quem é que vai poder negociar e tal, né? Solução: reconhecer com base na teoria dos poderes implícitos que quem pode punir também pode negociar. E aí vai depender de cada punição, às vezes é o colégio de procuradores, conselho superior, às vezes você tem um órgão específico, enfim, isso varia muito no âmbito da administração, mas não é fácil de responder a pergunta quem pode negociar, porque se a pessoa pode aplicar a sanção, se existe uma alternativa da autocomposição, por que não adotar esta alternativa muito mais célere, muito mais eficiente? Eu tenho aqui alguns slides em que eu apresento os casos de existência já, né, de modelos de autocomposição no direito positivo. Eu vou passar rapidamente, porque o tempo já está se esgotando, estou vendo aqui, já temos mais um pouquinho de tempo, que eu quero focar no que o CNMP tem feito em relação a esse tema da autocomposição. Coloquei aqui o dispositivo da Lei 8429, que é a Lei de Improbidade, coloquei o texto da Constituição, que prevê quais sanções podem ser aplicadas em razão da prática de improbidade, e o famoso artigo 17, parágrafo 1º, que havia sido revogado pela MP 703, a MP não foi convertida em lei, voltou a valer, e existe aquela polêmica infindável sobre se este dispositivo realmente proíbe a transação ou se não proíbe. Enfim, temos as mais variadas posições sobre este tópico específico. Não defendo a ideia de que, uma vez revogado pela MP, ele não poderia voltar a valer, porque a MP não foi convertida, e eu sei que na lei da ACP prevê transação, mas a lei de improbidade ela é especial em relação a esse tema, então existe essa proibição. Agora, isso é uma coisa, o direito positivo está proibindo. Outra coisa isso é o ideal? Não me parece o ideal. O discurso de que não se pode admitir transação em matéria de improbidade é um discurso que colide frontalmente com todo o discurso que nós vemos no direito penal, que trata de condutas aparentemente, teoricamente, mais sérias do que no âmbito da improbidade. Mas na improbidade você não pode transigir com a probidade, com a moralidade, mas por que não? Se a solução for uma solução melhor para a sociedade, por que não? Enfim, o problema realmente é a existência da lei. Queria destacar aqui, no âmbito do CNMP, eu até votei nessa resolução também, eu já estava na época no Conselho, 179, o artigo 1º, parágrafo 2º da resolução 179, ele acaba permitindo a transação no âmbito do Ministério das Ações de Improbidade. Então fica uma situação inusitada, em que uma lei proíbe, mas se um membro do Ministério Público fizer a transação, ele não será punido, porque tem respaldo em ato normativo do Conselho. Então, na prática, se permite a transação, com essas condições: ressarcimento erário e aplicação de uma ou algumas das sanções previstas em lei. Um ponto que eu rapidamente queria tocar, e que eu acho que é importante não só aqui, mas também em outras áreas, é o seguinte: quem é que pode fazer essa transação aqui na improbidade? Porque no âmbito penal, o Ministério Público é o titular da ação penal, a bola está com ele vai ajuizar ou propor a colaboração premiada. Aqui, na lei de improbidade, quem é que pode ajuizar uma ação de improbidade? Pelo artigo 17 da lei, os legitimados para a propositura de uma ação de improbidade são o Ministério Público e a pessoa jurídica interessada. Quando se prevê que o Ministério Público pode isoladamente fazer a transação, isso pode, normalmente não gera, mas pode, em tese, gerar um problema. Pode acontecer
de a pessoa jurídica interessada, e pode ser um município, decidir ajuizar a ação de improbidade, a despeito da transação firmada com o Ministério Público. Então esse é um problema a ser equacionado, quer dizer, no âmbito disciplinar, ou não disciplinar, mas no âmbito do direito sancionador, é preciso verificar muito bem quem são os legitimados. Se eu fosse contratado por uma pessoa como advogado, que me perguntasse, o Ministério Público me procurou para formalizar um acordo numa ação de improbidade, eu fui prefeito de uma cidade, o prefeito atual da cidade é meu inimigo político, eu assino. Se eu fosse o advogado dessa pessoa, eu diria, olha, pergunta para o prefeito atual o que ele vai fazer se você assinar, pede para o prefeito atual também assinar, porque existe o risco de você assinar o acordo, achar que o problema foi resolvido, e nada impede que o prefeito atual, seu inimigo político, ajuize uma ação com base nos mesmos fatos. Então, essas questões são questões delicadas, isso mexe com a prerrogativa do membro de ajuizar a ação de improbidade ou de fazer o acordo, né? Enfim, mas são questões que precisam ser discutidas, amadurecidas. Não basta dizer que pode fazer acordo. Preciso saber, se fizer um acordo, qual vai ser a repercussão desse acordo, por exemplo, na esfera civil, na esfera disciplinar, porque pode ter gente respondendo por improbidade que faz acordo, que esteja respondendo também na esfera disciplinar. Não seria justo que isso impactasse na esfera disciplinar? Mas se vai impactar, aí é uma pergunta mesmo, não é, né? Será que quem vai poder punir na esfera disciplinar também não deveria participar em alguma medida desta negociação? Porque se quem pode punir, quem pode processar, quem pode ajuizar uma ação buscando uma punição não for, não sentar à mesa, o risco de uma novidade desagradável, ele existe, né, de você ser surpreendido com essa novidade. Bom, temos também na lei anticorrupção, não vou ficar aqui lendo os artigos, mas só para lembrarmos que a lei anticorrupção, ela prevê o acordo de leniência, e aí no âmbito, né, sancionador, também lá no artigo 16, uma lei que tem uma série de problemas. Por exemplo, ela prevê que quem vai celebrar esse acordo é a autoridade máxima de cada órgão. Até coloquei lá em negrito no comecinho, e aí não responde a pergunta se a autoridade máxima do órgão for a pessoa envolvida com a prática corrupta, o que não é raro. E nós vimos isso no âmbito do executivo, nos escândalos do passado recente, em que havia envolvimento das autoridades de cúpula. E você tem uma lei que prevê que quem vai celebrar o acordo de leniência é a pessoa que é o titular do órgão da entidade, e é a pessoa que na prática muitas vezes está envolvida diretamente com o ilícito. Aqui no artigo 16 nós também temos os requisitos para a celebração do acordo de leniência, lembrando que a lei, inspirada na teoria dos jogos, do NES, ela exige que o delator seja, a pessoa jurídica, a delatora, seja a primeira a se manifestar, né? Mais uma vez, lembrando a tática do tit for tat, né? Quer dizer, se ela for a primeira, se houver essa corrida para a colaboração, para a delação, você vai ter um estímulo de cooperação muito mais elevado. E a crítica que eu fiz em relação à exigência de confissão, de reconhecimento de ilícito, ela aparece aqui, porque o artigo 16 exige da pessoa jurídica que ela admita a sua participação, que eu vejo como algo, sinceramente, que só obstaculiza o acordo, e a depender do caso concreto, realmente pode impedir um acordo que poderia até contribuir para a identificação de outros infratores, de uma fraude muito maior, de um escândalo muito maior, e é porque a pessoa jurídica não confessou, e lembrando que a responsabilidade aqui da pessoa jurídica é objetiva, eu não vejo razão para esta exigência. Transação, ainda na lei de corrupção, deixa eu avançar aqui, já estamos caminhando para o fim. Queria destacar aqui o seguinte: transação em matéria de licitações e contratos. A lei anticorrupção prevê no seu artigo 17 que o acordo de leniência poderá ser empregado em relação aos ilícitos previstos, ilícitos administrativos, não os crimes, né?
ilícitos administrativos previstos na lei de licitações. E aqui nós temos um problema que é o seguinte: o artigo 87 da lei de licitações, da lei 8.666, ele prevê 4 espécies de sanções, está lá: advertência, multa, suspensão temporária e declaração de inidoneidade. Mas a lei anticorrupção não detalha como que esse acordo de leniência vai se desenvolver, porque em relação às sanções da lei anticorrupção, a própria lei anticorrupção diz: olha, vai poder isentar de determinadas penas, declaração da sentença condenatória, redução da pena, da multa, enfim. Aqui não. Aqui a lei deu, a meu ver, uma liberdade muito grande para o administrador fazer escolhas sobre as sanções, o que pode ser um perigo, porque você tem sanções desde uma declaração de inidoneidade que inviabiliza muitas vezes o funcionamento da pessoa jurídica, especialmente se ela só tiver relação jurídica com a administração pública, até uma mera advertência. Então, vejam como faltam parâmetros para a transação prevista na lei anticorrupção para os ilícitos, para a aplicação das sanções estampadas na lei 8.666. Lei de mediação, uma das grandes novidades da lei 13.140, isso eu conversava até com o ministro Luiz Felipe Salomão, como essa lei foi importante para colocar uma pá de cal naquele argumento antigo, vetusto, ultrapassado, de que transigir com a coisa pública é algo que viola o interesse público. Uma bobagem. A lei, ela a todo instante prevê em seus artigos a relevância da mediação, da autocomposição no âmbito administrativo. Eu me lembro aqui, estou aqui enquanto falo me lembrando, quando eu auxiliei o ministro Fux no Supremo, houve um caso muito interessante de mediação envolvendo a administração pública, essa lei ainda nem existia, um caso envolvendo Furnas, um problema de mais de anos, mais de década. Furnas, ela tinha trabalhadores terceirizados e tinha feito um concurso e não chamava os aprovados no concurso, porque senão teria que mandar os terceirizados embora. E a grande controvérsia qual era? Como é que você vai ter uma decisão judicial mantendo os terceirizados, ou seja, pessoas que não eram concursadas, como funcionários de Furnas? Fez-se uma mediação, participou da mediação o Procurador-Geral da República, o presidente de Furnas, o ministro de Minas e Energia, todo o departamento de recursos humanos da empresa, participou o sindicato dos trabalhadores terceirizados, enfim, todos os atores envolvidos participaram, e ao final se chegou à conclusão de que funcionários terceirizados, e terceirizados após 88, não tinha ninguém ali, foram admitidos, algo que numa análise estritamente jurídica seria inconstitucional, algo que numa sentença não se resolveria, mas que com uma mediação foi obtido um resultado que acabou com um problema de décadas de Furnas, que acabou chamando os concursados e mantendo alguns poucos terceirizados no seu quadro. Portanto, eu tenho uma convicção muito forte de que a mediação, ela é uma ferramenta extremamente importante para a administração pública e é muito pouco utilizada. Há um receio na administração pública brasileira, especialmente no executivo, quem está falando mais do executivo até do que do próprio Ministério Público, de fazer uso da autocomposição. A LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, vou passar rapidamente só para destacar, não poderia deixar de comentar a Lei de Introdução. A Lei 13.655, ela comunga dessa ideia de que, muitas vezes, a solução deve advir de um acerto entre as partes envolvidas, de uma negociação. A lei fala, lá no seu artigo 26, de um termo de compromisso, para eliminar irregularidade e incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito público. No caso de expedição de licença, a autoridade administrativa poderá, após oitiva do órgão jurídico, quando for o caso, celebrar um compromisso, ou seja, há um empoderamento das partes envolvidas num determinado problema para que elas resolvam aquilo da melhor forma possível, sem um olhar focado apenas na punição. Bom, finalmente, já caminhando para o fim,
como é que o CNMP tem lidado com esse novo cenário, com essa nova realidade, com a postura do Conselho no âmbito normativo, quando se depara com a necessidade de transformação do Ministério Público num Ministério Público resolutivo, um Ministério Público que procure solucionar problemas e não criar mais problemas do que aqueles que já existem. O que eu tenho percebido no tempo que estou lá, eu estou no Conselho desde 2015, é que há uma constante preocupação com a criação de regras de uniformização em matéria de autocomposição. A primeira que eu destacaria é a resolução número 118 de 2014. Ela, quando foi publicada, gerou muitas críticas, foi mal compreendida, mas hoje é muito elogiada porque ela cria, no âmbito do Ministério Público, a Política Nacional de Autocomposição. Ela, na verdade, é uma verdadeira recomendação, estimulando a busca de soluções, que eu não diria nem alternativas, falo de solução alternativa, mas, no fundo, a autocomposição deveria ser a solução prestigiada em lugar da solução pelo litígio. Temos a resolução 179, que eu coloquei ali o artigo 1º, parágrafo 2º, que legitima a transação no âmbito da improbidade, mas não só isso, ela trata do TAC, e a essência do TAC é a busca da autocomposição. Temos a Carta de Brasília também, um documento importantíssimo, que é fruto de um acordo entre a Corregedoria Nacional e as corregedorias dos Ministérios Públicos, buscando a transformação do papel do promotor para que ele seja um promotor resolutivo, e não dá para falar de MP resolutivo sem a preocupação da autocomposição. E em maio do ano passado, eu coloco aqui embaixo, proposta de resolução de maio de 2018, que ainda não foi aprovado, isso está tramitando, está na relatoria do conselheiro Lauro Nogueira. Eu fiz, essa proposição até foi minha, uma proposição com base em normativo da Controladoria Geral da União, para permitir que em cada Ministério Público seja possível a autocomposição no âmbito disciplinar. No âmbito disciplinar, às vezes um servidor ou um membro do Ministério Público fez algo errado, em lugar de se instaurar um processo administrativo e gastar R$25 mil com aquilo, que a solução seja mais rápida, eficiente e que surja um acordo com parâmetros, naturalmente, que estão fixados na proposta, melhores do que você aguardar todo um desfecho, enfim, interrogatório, depoimentos, risco de nulidade, judicialização e gerar uma despesa para o Estado. Portanto, existem muitas medidas voltadas para a disseminação da autocomposição no âmbito do Ministério Público, propostas pelo CNMP, e eu acho que o ambiente é favorável a esse tipo de mudança de mindset, mudança de paradigma, em vez de termos um Ministério Público que se preocupa exclusivamente com a função retributiva da sanção, que passe a se preocupar, como já tem se preocupado, obviamente, isso aí, nós já percebemos essas mudanças já há algum tempo, mas sim com o resultado útil da sua atuação e com a obtenção de resultados que sejam os melhores para a sociedade. Nesse último slide, eu trago aqui uma frase do Ehring, no seu clássico A Luta pelo Direito, que me parece muito atual. Essa frase ele é de um discurso do Ehring na Sociedade Jurídica de Viena, em 1872, e já naquela época, Ehring dizia que o direito nunca tentou verdadeiramente resolver os conflitos da sociedade, mas apenas aliviá-los, pois promulga regras segundo as quais esses conflitos devem ser travados até o fim. Eu penso que seja a hora da mudança, a hora de olhar os conflitos de uma outra forma, sem o medo, sem o receio de eventualmente ser punido por ter feito o que é melhor em termos de resultado. Queria agradecer, muito obrigado pela atenção. Agradecer a Dr. Walter Schwenkner pela forma clara, objetiva, pela brilhante exposição que fez. Passa em seguida a palavra do Dr. Demerval Farias, que é mestre em Direito, para
do debate. Eu queria também orientar a assistência a recolher da plateia os questionamentos para que sejam encaminhados à mesa. Doutor Demerval, o senhor tem a palavra. Em primeiro lugar, quero dar boa tarde a todos e a todas, agradecer a oportunidade de estar aqui ao Procurador-Geral de Justiça do MP de Pernambuco, doutor Disseu, agradecer ao corregedor que está aqui à mesa, doutor Alexandre. É uma honra estar aqui ouvindo e com a oportunidade de mais ouvir e aprender do que debater com um colega, amigo, muito antes do CNMP, nos cursos onde lecionamos, ele leciona administrativo, eu leciono direito penal. É uma honra estar aqui com o Walter. Ele tem contribuído muito lá no CNMP, nesses anos que tem passado por lá, para o fortalecimento do Ministério Público, tem uma visão dinâmica, argumentos jurídicos sempre sólidos e também pensa adiante, né? As suas propostas de resolução mostram a visão que ele tem do Ministério Público, de tornar o Ministério Público mais dinâmico a cada dia. Eu quero dizer que eu confesso que, apesar de estar no Conselho Nacional do Ministério Público, e também lidando com o direito administrativo neste período, mais por esforço e obrigação do que por amor, eu me sinto um pouco um peixe fora d'água, mas estava na mesa do Dr. Emerson, mas foi consensualmente, com consenso, com muito diálogo e consenso, fiz um TAC ali na sala ao fundo e foi trazido para a mesa do Dr. Walter. Mas eu queria dizer que o Ministério Público, em primeiro lugar, o Ministério Público de Pernambuco está de parabéns. De parabéns todo o Ministério Público, todos os membros do Ministério Público do Estado de Pernambuco, por conseguir realizar um evento dessa magnitude, com essa proposta, na ideia de construir uma nova forma de atuação do Ministério Público. Eu acredito, nessas palavras iniciais, que a atuação consensual é talvez a única alternativa para o nosso futuro. Razões econômicas, pragmáticas e também da necessidade de repensar a pacificação no cenário da justiça indicam que deveremos caminhar para um modelo consensual em todas as áreas de atuação do Ministério Público, na área civil, penal, tutela coletiva. Mas no campo da atividade fim, eu vejo que o modelo negocial implica um rearranjo institucional, com a forte mudança de cultura. Membros do Ministério Público deverão mudar de uma visão de gabinetes fechados, de ilhas isoladas, para um modelo de diálogo e de maior aproximação com a sociedade. As nossas competências precisam ser alteradas com novas capacitações. A independência funcional, que tanto foi importante na consolidação da atuação do Ministério Público após a Constituição de 1988, continua valendo e é importante, mas precisa de uma releitura. Sua importância para a nossa atuação independente, para a sociedade permanece, mas devemos buscar uma atuação com mais unidade e menos individualismo. Uma atuação de resultado, que é o que se propõe há 2 dias atrás, quando vocês começaram a se reunir aqui para discutir um novo modelo de atuação. A atuação de resultado requer mais trabalho em grupo e menos iniciativas isoladas, voluntariosas, subjetivistas. E não nos enganemos, precisamos de mais estrutura e de investimento. A atuação negocial, consensual, ela diminui o custo para o judiciário, ela diminui o custo da demanda social, mas ela aumenta a demanda interna do Ministério Público e de estrutura do Ministério Público. Mas é necessário, porque gera mais resultados satisfativos para a sociedade e somente com o modelo de resultados, repito, somente com o modelo de resultado, que, a meu ver, só pode ser alcançado com esse novo paradigma que se propõe aqui neste evento, nós do Ministério Público estaremos preparados para uma accountability. Porque hoje, século XXI, início do século XXI, nem o Ministério Público e nem o Judiciário suportam uma accountability. Não suportam
uma visão de fora para dentro para medir nossos resultados efetivos. Não nos enganemos. Hoje, não estamos preparados. Eu só queria, de início, passar essas palavras, mas, para não fugir do tema, já que eu sou debatedor do palestrante, eu até fiquei empolgado, conselheiro Walter, quando Vossa Excelência começou a falar, porque eu vi ali uma palavra, direito penal mínimo. Eu falei, achei um gancho, né? Achei um gancho. Mas, realmente estamos discutindo aqui uma questão muito importante. Prestei muita atenção na abordagem do palestrante com relação à tipologia aberta, indeterminada, a questão da legalidade estrita ou ampla, que é algo que nós enfrentamos cotidianamente lá no CNMP. E, particularmente, eu acredito que devemos sim ter uma preocupação com a sanção e as consequências do direito administrativo sancionador. No âmbito do Ministério Público, eu digo a vocês que ele tem, do ponto de vista da pessoa envolvida e que recebe a sanção, o mesmo potencial ou um potencial muito semelhante ao direito penal, na questão de etiquetar e no custo que ele traz com a punição sob a perspectiva individual e do ambiente de trabalho no qual a pessoa atua. E, diante disso, eu particularmente entendo que nós temos que buscar alternativas nesse aspecto, para uma legalidade mais estrita e para um devido processo legal, também no direito administrativo. Necessidade de estabelecer limites para a sanção, sem abertura de costume, existente na jurisprudência atual, como, por exemplo, no Conselho Nacional do Ministério Público. Digo isso para os processos disciplinares nos quais se almeja uma sanção. Por outro lado, entendo que a preocupação do palestrante, muito bem-vinda e muito oportuna com relação aos institutos benéficos que existem no direito penal, que em tese tutela bens jurídicos mais preciosos, que em tese é um direito que corresponde a uma sanção, indica uma sanção mais gravosa, e o próprio direito penal tem institutos benéficos. E nós, muitas vezes, não fazemos isso no direito administrativo. Não fazemos isso por analogia, não fazemos isso com a ideia de continuidade delitiva, não fazemos isso com a ideia das medidas negociais, como da transação, suspensão condicional do processo e outras. E, diante disso, eu estou de pleno acordo com a ideia de que nós devemos trabalhar para o modelo negocial. Nessa proposta que foi anunciada aqui pelo palestrante, ela é uma proposta que está tramitando no Conselho Nacional do Ministério Público e que busca introduzir no âmbito do direito administrativo disciplinar o TAC, Termo de Ajustamento de Condutas, para as infrações administrativas de menor potencial ofensivo. O que é uma infração disciplinar de menor potencial ofensivo nessa proposta de resolução? São as condutas puníveis com advertência, censura e suspensão de até 30 dias. Nessa proposta que está tramitando no Conselho Nacional do Ministério Público, a vedação do TAC, a vedação desse TAC em diversas condutas gravosas do ponto de vista administrativo, como, por exemplo, suspensão superior a 30 dias, quando houver agravantes antecedentes funcionais, quando a infração administrativa corresponder a um crime com pena superior a 2 anos, e outras abordagens colocadas aqui. Como o palestrante disse, nós temos uma dificuldade porque seria uma proposta sem previsão legal, assim como que foi dito da Resolução 179, porque o Ministério Público pode, na Resolução 179, fazer a transação no âmbito da improbidade, mas ele fica sujeito, como foi dito, ao outro colegitimado ingressar com a ação. Como é que funcionaríamos neste caso? Eu penso que, neste primeiro aspecto aqui, da proposta de resolução, no âmbito administrativo disciplinar, com o TAC, nós não vamos ter o problema do colegitimado. Eventuais demandas outras poderão surgir na seara penal e na seara administrativa, na seara civil, mas no âmbito administrativo disciplinar já trará uma solução muito importante. E esse dado que foi colocado aqui, de R$25 mil por procedimento administrativo disciplinar, em um órgão no qual não há sucumbência,
onde nós temos demandantes no país com 50 demandas no CNMP, dezenas, estou falando 50 por exagero, mas tem dezenas, tem demandante que dezenas de vezes aciona o CNMP, aquilo ali gera um custo, nem tudo gera uma punição no final, mas nesse cenário, se nós continuarmos atuando da forma que estamos atuando, o orçamento não vai dar lá na frente. Então, realmente, essa preocupação de ordem econômica, ela é importantíssima. Com certeza vocês ouviram aqui que no campo penal, nos Estados Unidos, mais de 90% das demandas se resolvem com acordos, ou com barganha, ou com outras alternativas, e lá eles resolvem isso também, não só na seara penal, mas em outras searas, outros ramos do direito. Então, no âmbito administrativo não pode ser diferente. Eu acredito que dos ramos atuais, talvez seja aquele, Walter, que nós estamos mais atrasados, se nós compararmos com os outros que já têm avançado em propostas negociais. Então, com relação às críticas que foram apontadas aqui, eu acredito que todas podem ser superadas em um modelo de direito consensual. As críticas podem ser superadas. Essas críticas também existem na seara penal. Que não há uma defesa técnica boa, que nos Estados Unidos a maioria das pessoas que aceitam as sanções penais com acordo, elas têm uma defesa técnica fraca, tem muitos inocentes respondendo, mas eu vejo que o nosso modelo, ele consegue ser mais equilibrado naquilo que nós temos hoje de propostas no âmbito penal, e nós podemos trazer também para o âmbito administrativo. E entre essas propostas mais equilibradas, a gente poderia destacar a necessidade sempre da voluntariedade da pessoa, de querer submeter a um modelo negocial e não ir para o embate, e o segundo, garantir sempre o respeito a uma defesa técnica justa, que consiga analisar todas as consequências para o envolvido. Então, penso que nós poderíamos sim avançar neste modelo, e queria te dar parabéns mais uma vez pela abordagem, e parabéns também pela proposta que é sua, que tramita lá no Conselho Nacional do Ministério Público, do termo de ajustamento de conduta no âmbito administrativo disciplinar. Eu acredito que, do ponto de vista jurisprudencial, ele vai sobreviver, assim como o acordo de não persecução tem sobrevivido, né? Por enquanto, nós temos 2 ADIs no Supremo e não houve ainda declaração de inconstitucionalidade. Eu acredito que no âmbito administrativo disciplinar a gente pode sim avançar, como temos avançado, inclusive no âmbito da improbidade. Dou o exemplo aqui do Ministério Público do Paraná, que tem aplicado aquela resolução 179, o artigo 1º da resolução 179, no âmbito da improbidade, e outros pelo país também. Vocês estiveram aqui com um dos maiores especialistas, se não for o maior, neste assunto, que foi o Badini, mais cedo, antes da nossa fala aqui, e com certeza deve ter trazido muitos dados aqui para vocês. Muito obrigado pela oportunidade, e mais uma vez, parabéns ao Ministério Público do Estado de Pernambuco. Parabéns, doutor Meval, pela qualidade da intervenção. Eu tenho aqui algumas perguntas, vou fazê-las rapidamente para o doutor Walter. A primeira indagação. Hoje, a possibilidade de regramento sobre acordos, transações, mediação, etc., nos MPs estaduais, a seu ver, pode ser feita por resolução do Conselho Superior ou precisa mudar a lei orgânica? E nas corregedorias, poderia ser feita por resolução? A segunda é possível aplicar uma transação no direito administrativo militar, onde a hierarquia e a disciplina são os pilares básicos das instituições militares, artigo 42 e 142 da CF. A teoria dos jogos não está afastada da aplicação de transações no âmbito da administração pública? E a última pergunta é possível a transação com agente público que comete ato de improbidade administrativa, ou necessariamente precisa ele ser demandado judicialmente para ser punido? Bom, vamos lá. Possibilidade de regramento. Basicamente, a primeira pergunta é sobre qual o ato que seria necessário para a transação ser viável. Eu não vejo a necessidade de edição de uma lei para possibilitar a transação, até porque, de certa forma, a transação, ela nada mais é do que um desdobramento do direito fundamental à duração razoável do processo. Se, através da transação, nós chegamos mais rapidamente à duração razoável do processo, que os Estados possam, no âmbito dos respectivos Ministérios Públicos, darem essa solução. Então,
Se no âmbito interno vai se dar por meio de uma resolução do conselho, do colégio, enfim, aí dependeria da organização, na lei orgânica, como é que essa matéria está resolvida, mas não vejo a necessidade de lei para esta previsão. Tanto é que a resolução do conselho já autoriza e os acordos estão sendo feitos em matéria de improbidade. É que no caso da improbidade o tema é um pouco mais delicado, porque aí nós temos uma lei que expressamente proíbe. Mas veja, mesmo assim, um ato normativo, um ato administrativo, empoderando para a transação ser formalizada. E de mais a mais, a resolução 118 do Conselho também respalda a autocomposição no âmbito do Ministério Público Estadual e federal, da União, enfim. Então, eu não exige, acho que não há necessidade dessa lei. É possível aplicar a transação no direito administrativo militar, onde hierarquia e disciplina são os pilares básicos das instituições? Também não vejo nenhuma dificuldade. Não vejo a autocomposição como algo que enfraqueça os dois pilares da hierarquia e da disciplina. Ao contrário, a depender do caso, você pode ter uma negociação que fortaleça a hierarquia e a disciplina, com o reconhecimento pelo infrator de que aquilo que ele fez está errado e que aquilo nunca mais se repetirá. Então, na verdade, ao aumentar a possibilidade de cumprimento da sanção, da decisão tomada, a transação ela vai reforçar essa hierarquia e disciplina. Então, eu não vejo como um impeditivo, até porque nós estamos falando de uma transação, de uma negociação. O superior hierárquico não está obrigado a aceitar as condições do infrator, e nem o contrário, ou seja, é uma negociação. E até na proposta de resolução que eu enviei, eu tento deixar essa ideia de que ninguém pode exigir do outro lado que faça um acordo, né? A essência do acordo é que haja, como destacou o colega conselheiro Demerval, haja uma vontade das partes. A teoria dos jogos não está afastada da aplicação de transações no âmbito da administração pública. Atualmente, o direito administrativo tem sofrido uma influência muito profunda da economia e dos estudos dos economistas. Tanto é que teoremas e teorias da economia passaram a ser cotidianamente incorporadas no direito administrativo. Teorema de Coase, a teoria dos jogos, o equilíbrio Nash, são teorias que estão repercutindo no direito administrativo, porque agora há uma preocupação consequencialista muito maior do que no passado. Então, quando a lei anticorrupção exige que para a celebração do acordo o infrator, a pessoa jurídica infratora, seja a primeira a se manifestar, ela está estimulando essa adoção da teoria, em que há uma corrida para se colocar numa posição melhor. Portanto, eu não vejo qualquer impeditivo para a incorporação pelo direito administrativo de teorias econômicas, muito pelo contrário. Bobbio já dizia, né, que a teoria realista deve ser empregada, você não pode ter um sistema jurídico dissociado do sistema econômico, isso é impensável. É claro que a preocupação não pode, do ordenamento jurídico, não pode ser estritamente econômica, mas a análise econômica também não propugna esse tipo de solução, que só haja um viés utilitarista, não é isso. Mas enxergar o direito e teoria jurídica sem a preocupação econômica é fazer vista grossa da necessidade do ser humano. Então, assim, não vejo problema com relação a essa incorporação. E a última pergunta foi se é possível a transação com um agente público que comete ato de improbidade administrativa ou necessariamente precisa ele ser demandado judicialmente para ser punido. Uma das controvérsias que existe em relação à transação em matéria de improbidade é se a transação só pode ocorrer antes do ajuizamento da ação, porque a redação do 17, parágrafo 1º, é no sentido de que é vedada a transação, acordo ou conciliação
nas ações de que trata o caput. E aí alguns autores dizem, mas se não houver a ação, então não é possível a transação, só se a ação for distribuída é que não será possível. Eu acho o seguinte, se adotarmos uma interpretação literal do dispositivo, realmente, antes do ajuizamento da ação, a transação seria possível, depois não. Mas só que essa interpretação, ela é um tanto quanto ilógica, porque se a lei proibiu a transação, não proibiu só após o ajuizamento da ação. Pela lógica, proibiu antes e depois. O problema todo é que esta lógica é uma lógica perversa e que contraria o que seria, a meu ver, né, isso é polêmico, né, o melhor resultado através da transação. Então, o que eu tenho percebido é que há um esforço intelectual muito grande para permitir a transação, antes ou depois. E a tese de que só pode antes é uma tese que é menos traumática do que defender de que pode antes e pode depois do ajuizamento da ação. Essa é a percepção que eu tenho. Mas a grande verdade é que quando o CNMP disse que pode antes ou depois, porque pode sem dizer que é só antes, qual o efeito negativo para, em termos disciplinar, para o membro do Ministério Público que fizeram uma transação após o ajuizamento da ação de improbidade? Se eventualmente responder numa corregedoria local, local, acho que vai ser difícil até, mas se ver isso acontecer e provocar o CNMP vai ter que adotar a resolução dele, vai ter que fazer cumprir a sua resolução e vai ter de impedir qualquer sanção. Portanto, essa controvérsia a respeito do limite temporal para a formalização da transação, ela ficou meio que escanteada com esse novo cenário da resolução 179. Mas, de fato, eu acho assim, o ideal seria que a transação fosse permitida antes ou depois, a lei proíbe, e se adotava uma interpretação literal, proíbe para antes ou depois. É porque essa interpretação literal, aí ela não está alinhada com tudo o que nós ouvimos, não só em matéria de improbidade, mas em outras searas, no processo civil, no penal, no que diz respeito à autocomposição. Essa era a última pergunta. Né? Agradecer mais uma vez ao doutor Walter, ao doutor Dermerval. Foi uma satisfação participar dessa mesa. Declaro, agradecendo a todos os presentes, encerrados os trabalhos dessa mesa. Obrigado, doutor Alexandre Augusto Bezerra, corregedor-geral que presidiu esta mesa, o doutor Walter Schwenkener e o doutor Dermerval. Nós vamos nos encaminhando para a última apresentação, a palestra sobre consensualidade e perspectivas de atuação do Ministério Público